Parábola dos talentos. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Acompanha comigo. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um lhe deu 5 talentos, a outro lhe deu 2 talentos e ao outro lhe deu 1 talento, cada um de acordo com a sua capacidade. E então partiu. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Aproximando-se o primeiro, devolveu-lhe 5 talentos e disse: Senhor, confiastes em mim 5 talentos? Agora aqui tem mais outros 5 talentos. O senhor lhe respondeu: Ó, servo bom e fiel. Foste fiel comigo no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Vem aqui e entra no gozo do seu senhor. Aproximou-se o segundo, que tinha ganhado 2 talentos, e disse: Senhor, confiastes em mim em 2 talentos? Aqui tem 4 talentos. O senhor lhe respondeu: Servo bom e fiel. Foste fiel comigo no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Vem e entra no gozo do seu senhor. Chegando, porém, o que recebeu 1 talento, diz: Senhor, sei que és homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Receoso? Eu enterrei o seu talento na terra. Agora aqui está o que é teu. E devolveu 1 talento para o seu senhor. Respondeu, porém, o senhor: Servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Cumpria-se, portanto, que entregastes o meu dinheiro ao banqueiro, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-o, o talento, e dai ao que tem 10. Porque todo aquele que tem se lhe dará, e o terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Levai-o, o servo inútil, e lançai-o lá fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, pessoal, essa parábola dos talentos, ela é muito interessante. Confesso que eu fiquei um pouco receosa para trazer essa parábola, porque ela nos traz muita responsabilidade. Isso é uma das primeiras lições que essa parábola nos apresenta. Porque quando aquele senhor, ele vai embora, e que ele chama esses servos e distribui talentos a cada um deles de acordo com a sua capacidade, ele está transmitindo responsabilidade para esses servos. E sabe o que é interessante? Que essa parábola foi pronunciada por Jesus na última semana, na semana em que ele foi traído. Quer dizer, na semana em que ele ia deixar o reino da terra, assim, em corpo, né? Então ele chamou os discípulos, então ele lhes contou essa parábola, de forma que ele estava atribuindo, né, esses talentos para cada discípulo e para cada pessoa quando ele deixa registrada essa parábola. Então, essa para mim é uma das primeiras lições. A segunda lição que essa parábola nos traz é a capacidade. Porque quando aquele senhor deu 5 talentos para um, ele confiou 5 talentos nesse servo. Por quê? Porque ele conhecia
a capacidade desse servo. E quando ele saiu, logo em seguida, esse servo correu e usou as suas habilidades para multiplicar esses talentos. Então ele trabalhou duro para que quando o seu senhor chegasse, ele tivesse algo maior para apresentar do que ele recebeu. Então ele provou a capacidade dele. Então ele estava trabalhando nisso. De igual modo, o segundo também trabalhou sem cessar para conseguir mostrar para o seu senhor quando ele chegasse. Então ele lhe apresentar o dobro dos talentos, que ele fez de tudo para conseguir. Já o terceiro, o que ele fez? Ele não fez nada, a capacidade dele foi mínima. O que ele fez? Ele enterrou o talento na terra. Então ele não produziu nada. Ele simplesmente cruzou os braços e esperou que o seu senhor voltasse para apresentar de mãos vazias. De mãos vazias não, apenas com o talento que ele que ele recebeu, né, que foi atribuído a ele, que ele foi confiado, né? Então, para mim, no caso, essa segunda lição que eu digo da capacidade, Deus, ele confia em nós, então ele nos dá responsabilidade para todos nós, cada um de uma forma. Não pensa você que você não tem responsabilidade. Deus, ele dá a responsabilidade a cada um de nós. Só que às vezes você fala, mas qual é a minha responsabilidade? Não sei. Eu sei que Deus dá a cada um uma responsabilidade de acordo com a sua capacidade. E essa capacidade e essa responsabilidade que Deus nos dá é espiritual. Aquilo que nós temos cada um que fazer na obra de Deus. Alguma coisa você tem que fazer. Alguma coisa Deus te dá. Algum talento Ele te deu. Embora você não saiba, mas você tem um talento. Então, basta você saber como usar, como descobrir qual é o talento que Deus te deu. Quantos talentos foram? Se Ele não te deu 10, se Ele não te deu 20, ao menos um talento Ele nos deu. Então, compete a nós descobrir e não decepcionar Deus, né? Então, para mim, essa é uma segunda lição. Mostrar a nossa capacidade de desenvolver esse talento que nós recebemos dele, né? Que é para divulgar, talvez, a palavra dele. Eu não sei o que você tem que fazer. De repente você tem o dom de aconselhar, você tem o dom de pregar. Cada um de acordo com a sua capacidade. Não tenha inveja do outro que recebeu 5 denários, outro que recebeu 2. Pega esse um que você recebeu e multiplica ele. Terceira lição. Perceba que quando o dono, o Senhor, chegou, aqueles servos, o que tinha 5 denários, que entregou 5 talentos, que entregou, 5 talentos, que devolveu 10 talentos, perceba que ele devolveu ao seu senhor. O que recebeu 2, devolveu 4. Então perceba que esses talentos que eles receberam foram responsabilidades, mas que não eram deles, eram do seu senhor. Então o que o seu senhor disse a eles? Servo bons e fiel, administraram bem o meu negócio. Então vem e comemora comigo. Assim ele falou para um e falou para o outro. Vem e comemora com muito. Agora eu vou te dar outras responsabilidades. Quer dizer que o servo devolveu os talentos ao seu senhor, que eram deles.
e foi convidado pelo seu senhor a ceiar com ele, sentar na mesa com ele e comemorar com ele. Então, quer dizer que eles devolveram. Então, o que eu aprendo com isso? Que nada daqui que a gente tem é nosso. Não é nosso nada, tudo é emprestado, tudo é de Deus. Então, Ele nos dá e depois nós temos que prestar conta de tudo para Deus, né? Então, esse outro que não tinha, que não desenvolveu o seu talento, então lhe foi cobrado. Por quê? Porque ele não fez nada com o talento que ele recebeu, que lhe foi confiado. Ele foi jogado nas trevas, onde havia choro e ranger de dente. Quer dizer, além dele não participar da festa do seu Senhor, e também não ser atribuída mais nenhuma responsabilidade para ele, ele ainda foi lançado fora. Então, para mim, está querendo dizer que essa palavra, que nós temos que devolver para Deus o que Ele nos deu, mas devolver multiplicando. Se Deus nos deu um talento, 2 talentos, multipliquemos ele. E assim nós vamos estar agradando ao nosso Senhor. Amém? Depois de ler esse texto, eu fui pesquisar. Fui pesquisar o que significava talento, quanto valia. E eu descobri que um talento vale aproximadamente 6.000 denários romanos. E que corresponde aproximadamente de 15 a 20 anos de serviço prestado por um trabalhador comum da época. Perceba que não era pouco, não, um talento. Então ele tinha como sim multiplicar esse dinheiro. Então às vezes a gente fica com pena, né, quando lê o texto e fala, poxa vida, ele ganhou somente um talento e até o que não tinha foi tirado, né? E também uma outra lição que esse texto nos apresenta seria, já ouviu falar no dizer que quem tem dinheiro chama dinheiro, ouro chama ouro, e o pobre fica cada vez mais pobre. Então eu percebi que isso também é bíblico. Por quê? Porque o que tinha 5 talentos, ele multiplicou. O que tinha 2 multiplicou. E o que tinha 1 ficou com medo. Medo de arriscar. Medo de perder aquele 1 que ele recebeu. Então, às vezes, a pessoa, por ela não ter, ela tem medo de se arriscar, ela tem medo de se lançar, medo de perder o que tem. E não multiplica, e não faz nada, não usa sua habilidade, não faz nada. Então, o que acontece? Se ele está pobre, ele vai permanecer pobre cada vez mais, porque se não faz nada, se em vez de você multiplicar o seu talento, você vai enterrar ele. E quem já tem, ele vai tentar multiplicar e multiplicar e multiplicar. Então eu entendi também que esse ditado que as pessoas dizem que é um ditado, não é um ditado, é bíblico. Então até o que não tem lhe será tirado. Porque se você não trabalha com o pouco que você tem, você deixa acabar. Então o seu dinheiro vai acontecer o quê? Ele vai para o bolso de quem tem. Porque é uma engrenagem, não é mesmo? Ele não para. O dinheiro ele não se dissolve que nem sorvete. Ele sai daqui, mas ele vai para ali. E para onde ele vai? Para o bolso de quem faz. Por quê? Porque você não trabalha o seu dinheiro, né? Isso não precisa ser assim, né? Você pode pegar o seu talento e multiplicar ele. Eu acredito que, assim como esse texto ele é
tem voltado, totalmente voltado para o lado espiritual, ele também nos traz para o campo financeiro também. Porque se você prestar atenção, que você pega o seu talento e corre atrás com o que você tem na mão e multiplica, e que você enterra o seu talento, quantas vezes você tem um dom e você acaba por ter medo de enfrentar a situação, você deixa de fazer o que você tem que fazer. Você fala, não, eu não vou fazer não, porque eu vou gastar tanto, eu vou perder o pouco que eu já tenho, se eu investir nisso, então eu não vou fazer, deixa do jeito que tá. Deus vai dando um jeito, a gente fala, Deus vai dando um jeito, né? E você vai vendo aquela vidinha, sendo que tem um talento para explorar e não confia e tem medo. Então, eu acredito que essa parábola, ela nos traz para todos os campos da nossa vida. Claro, não podemos perder o foco do lado espiritual, que Deus quer nos usar. Mas também que tem o lado financeiro, a nossa vida também. Pensa nisso. Pessoal, espero que vocês façam uma boa reflexão sobre essa parábola e tentam descobrir, se você ainda não sabe, qual é a responsabilidade que Deus passou para você. Qual é a sua capacidade? Então, que você use as suas habilidades para que não decepcione o nosso Deus. E quando chegar o Senhor para cobrar de nós, que nós tenhamos os nossos talentos para mostrar para Ele multiplicados. É isso que eu desejo de todo o coração. Muito obrigado por você permanecer aqui até o final. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de pedir que Deus abençoasse a todos vocês. Então, pessoal, bye bye.